Bom dia, estamos aqui no programa Historiando e vamos abordar o tema Roma. Estamos aqui com as alunas do IFPA e eu vou passar a palavra para a Tamires, que vai falar um pouco sobre as revoltas e conquistas que houve em Roma. Oi, bom dia. Eu vou falar sobre as revoltas e conquistas da plebe, como tu já antecipou. E, primeiramente, eu vou dar uma breve introdução, como se organizava a sociedade em Roma. No caso, a pirâmide de Roma, a base dela eram os escravos. E os escravos poderiam ser escravos por dívidas ou prisioneiros de guerra. E o meio dessa pirâmide era formado pelos plebeus, que eram livres, porém não tinham direitos políticos. E o topo da pirâmide, que era a minoria, eram os patrícios, que decidiam tudo em Roma. E os plebeus ficavam indignados com isso, por eles não terem direitos políticos. E aí começa uma série de revoltas, e dentre essas revoltas eu vou citar a do Monte Sacro ou a revolta do Monte Sagrado. Essa revolta foi em 494 a.C., que foi quando os plebeus saíram de Roma e foram para o Monte Sacro e ficaram lá e falavam que só iriam sair quando os patrícios dessem o direito que eles pediam. E caso eles não voltassem, eles ameaçaram criar uma cidade rival de Roma e os patrícios ficaram apavorados com isso e eles decidiram dar os direitos que os plebeus tanto pediam. Mas quais foram esses direitos que eles pediram? Eles pediram a criação dos tributos da plebe. E o que são esses tributos da plebe? Ele funciona da seguinte forma: um representante dos plebeus vai para o Senado com o direito de veto. E caso apareça alguma lei que não favoreça os plebeus, esse representante, ele atua, ele pode dar oposição a essa lei, entendeu? Isso é bom que dá até a oportunidade dele criar leis que beneficiem a classe dele, né? E aí, depois dessa conquista, foram vindo várias outras, até que... Porque Roma tem 2 cônsules, né? Que é quem comanda Roma. E teve uma lei que foi, eu acho que mais ou menos em 367 a.C., por aí, um dos cônsules, era obrigatório que um dos cônsules fosse plebeu e o outro poderia ser patrício. Muito interessante esse assunto que você me falou sobre as conquistas que a plebe teve em Roma. Muito obrigada pela sua contribuição. Agora, Hannah, você poderia me falar um pouco sobre a questão agrária em Roma? Bom dia! A questão agrária em Roma, ela se deu início com os irmãos Graco no Império Romano, Tibério e Caio Graco. Tibério eleito tribuno da plebe em 133 anos a.C. Ele propôs uma lei, o qual ela dizia em que todas as pessoas que possuíssem 310 acres a mais de terras deveriam ascender uma parte para o Estado, com o objetivo de arrecadar essas terras para as pessoas, para os cidadãos pobres de Roma. Mas tinha o Senado e ele foi contra essa lei. O Senado de Roma ele foi contra a lei que Tibério estabeleceu. Desculpa te interromper, até porque quando se fala sobre esses tais, até os patrícios tinham que dar, né? Então os ricos normalmente eles não iam ter esse interesse de dar um pouco das deles para os pobres. Sim, isso mesmo, é com essa lógica aí que aconteceu tudo. O Senado, eu vou continuar. O Senado, como ele se opôs, ele não aceitou a lei de Tibério. Com o tempo, Tibério ele foi assassinado, depois de um tempo que tudo isso aconteceu, ele foi assassinado junto com os seus seguidores. Caio Graco, ele assumiu, que é irmão de Tibério, ele assumiu em 123 anos a.C., depois de 10 anos de tudo isso que tinha acontecido. Ele teve a oportunidade de assumir o tribuno e ele assumiu. Ele também tinha a mesma ideologia do seu irmão, que era mudar a questão agrária em Roma, mudar as medidas de lá, do estado de Roma. Porém, ele não conseguiu fazer isso, não conseguiu mudar, porque também o Senado ele foi contra as leis de lá. Ele foi também, assim como seu irmão, ele foi assassinado e junto com eles também foram assassinados as pessoas que o seguiam, as pessoas que apoiavam suas leis. Os irmãos Gracos, eles ficaram bastante conhecidos pelo fato da ideologia deles serem diferentes. Eles pensavam muito nos cidadãos pobres de Roma e eles ficaram bastante conhecidos por isso lá, e até hoje em dia eles são muito conhecidos na história. Até porque, né, a classe dominante normalmente eles não se preocupavam, até porque eles que sustentavam os ricos na época, né? Sim, isso mesmo.
Muito obrigada pela sua contribuição. Agora, falando um pouco sobre a questão agrária, ela envolve muito essa coisa do expansionismo em Roma. Eu queria um pouco que você me falasse, Daiane, sobre esse expansionismo que ocorreu em Roma. Sim, esse expansionismo que ocorreu em Roma foi entre os séculos 5 e 3 a.C. e tinha como principais objetivos proteger Roma de possíveis ataques à sua fronteira e de assegurar as terras que eram necessárias para a agricultura. E durante esse período eles conquistaram a Itália e partiram ao mar Mediterrâneo a fim de conquistá-lo e ganhar as suas terras, suas regiões. Mas durante esse período o mar Mediterrâneo era dominado por Cartago e para que Roma pudesse ter posse do mar Mediterrâneo ele teria que conflitar com Cartago e foi assim que ocorreram 3 guerras. E essas guerras duraram um século e no final da última guerra, Cartago já estava totalmente destruído e assim Roma saiu vitoriosa e todos os povos que habitavam esse mar Mediterrâneo foram trazidos a Roma, mas como escravos. E, então a escravidão em Roma aumentou muito. Já que você disse que ela conquistou esse território, a Roma saiu vitoriosa nessa guerra, porém isso trouxe algum ponto negativo para Roma? Sim, porque em Roma já haviam muitos escravos e com a chegada de outros escravos, Roma praticamente não precisava mais de plebeus e eles foram perdendo seus empregos e suas terras, aumentando assim o grande latifúndio e os proprietários foram apossando-se das terras dos plebeus e assim os plebeus ficaram desfavorecidos, ocorrendo muitos conflitos sociais durante esse período em Roma. Muito obrigada pela sua contribuição. E quando a gente fala sobre esse assunto, você falou dos escravos, dos problemas sociais, fala muito sobre esses atritos que tinha dos plebeus, dos patrícios, entre os escravos. Eu queria, Marcelo, que você pudesse me falar um pouco se o governo tinha alguma medida para tentar apaziguar isso ou alguma coisa do tipo. Bom dia. Respondendo essa pergunta, sim, os governantes eles tinham uma forma de desviar a atenção da população a respeito dos problemas sociais que Roma estava enfrentando, né? É uma forma de política muito conhecida, que é a política do pão e circo, que ela oferecia comida e divertimento para a população a fim de conquistar a satisfação do povo e desviar a atenção dele para esses problemas. Como o nome diz, pão está relacionado às distribuições gratuitas de trigo para a população dominante, que era a população pobre. Essa distribuição de trigo ela ocorria mensalmente e quando essa distribuição atrasava, era comum que acontecesse revoltas, né? A população se revoltava e fazia rebelião. E como o governo não queria era isso, eles faziam de tudo para dar o que eles queriam, dar esse divertimento, dar esse trigo para eles. Já a palavra circo, ela diz respeito às atividades de lazer, que elas eram ofertadas gratuitamente para o povo, como por exemplo as danças, as corridas de cavalo, artistas de teatro, espetáculos e diversas outras atrações. Inclusive, muitas dessas atividades elas eram praticadas com muita violência e muito derramamento de sangue. Nesse período, como foi dito anteriormente pela Daiane, Roma estava passando por muitos problemas sociais, né, que o expansionismo trouxe, como desemprego, fome e etc. E a política do pão e circo ela foi criada para conter os ânimos da população e evitar as rebeliões que poderiam acontecer. Esse tipo de desvio, né, de atenção que o governo fez, por mais que ele seja antigo, ele tem algum método desse do governo criado atualmente, nesse século que vivemos? Bem, muitas pessoas afirmam que a política do pão e circo ela ainda é usada atualmente, como citam o exemplo do Brasil. Dizem que a política do Brasil é baseada nessa política do pão e circo, né? Que ela ocorre principalmente através do carnaval e do futebol. E de que formas eles usam o carnaval, né, e o futebol para se ligar, ser considerado tão parecido assim com a política de pão e circo que ocorreu em Roma?
Bem, essas diversões elas chamam muita atenção dos brasileiros e desviam para longe dos problemas sociais que o Brasil possui, como desemprego, mortalidade infantil, pobreza. E é comparada à política de Roma porque os governantes eles utilizavam essa mesma prática, né, como os governantes atualmente usam. A única diferença é que no Brasil essas práticas elas se atualizaram e seguem o modelo de uma sociedade moderna. Teve a Copa agora esse ano, né? Eu vi vários amigos dizendo, a Copa chegando, política de pão e circo e tal. O futebol é uma forma de entreter o povo brasileiro e como eles ficam entretidos, eles esquecem, né, dos problemas sociais. Esquecem. Tanto é que a Copa é no mesmo ano que tem a eleição para presidente e várias outras coisas. Sim, e nesse problema eu tava falando que o governo desviou várias verbas. Desviou não, focou mais na atenção para investir na Copa em vez de problemas sociais, como o econômico, as escolas públicas, entre outras coisas. Como 2014, que a Copa foi aqui no Brasil, né? Sim, e também, entre outros assuntos também. Muito obrigada pela contribuição de vocês. Agora eu queria falar um assunto também muito importante que falamos sobre Roma, que é a questão da religião, que tanto tem essa coisa de Roma é a origem do cristianismo, mas também tem a ver com deuses. Eu queria que você me falasse um pouco sobre esse assunto. Bom dia. Na Roma Antiga prevalecia o politeísmo, quando é como se eles cultuassem, na verdade é como eles cultuavam vários deuses, e esses deuses eram antropomórficos, que eles tinham qualidades e defeitos de nós humanos. Mas quais eram esses deuses que existiam? Bom, existiam vários deuses, e alguns dos deuses eram como Júpiter, Vênus, Juno, Marte e entre outros. Esses deuses que você fala tem muito a ver com o nosso sistema solar, né? Que temos esses planetas. Ele tem alguma ligação também, porque quando você fala sobre politeísmo e que eles tinham sentimentos humanos, ele tem alguma ligação com os deuses que existiam na Grécia Antiga? Sim, eles, como os nomes desses deuses, eles eram como se fossem nós. Só que a única coisa que diferencia é o nome dos planetas solares. Eu acho que isso servia até para dar um ar de superioridade para eles e tal. Exato. Até porque eles eram, digamos que a nossa imagem e semelhança. E para não ficar tão parecido, eu acho que eles davam o nome de planetas para dar um ar de superioridade. Sim, até como eles usavam, tipo, porque eu sou pobre, foi porque eu dei, sei lá, Saturno quis. Porque fulano quis, porque eu não tive filho, porque fulano quis. Que é um ser superior que existe. E mesmo quando falamos sobre o politeísmo, tem muito essa coisa que antes de Cristo, depois de Cristo. Você poderia me falar um pouco sobre o cristianismo em Roma? Bom, quando Jesus veio à Terra, ele e seus seguidores foram perseguidos pelos politeístas. Que eram justamente, né, as pessoas que acreditavam em vários deuses. Sim. No caso, o cristianismo era uma religião monoteísta, né? Sim. Por esse fato, os politeístas perseguiram eles nos anos de 60 e 70 depois de Cristo. Em 313, eles tiveram a liberdade de fazer os cultos deles por esse Deus, porque o Constantino deu o Edito de Milão. Então, tipo, antes desse Constantino, que era um rei, né, no caso, permitir, eles faziam tudo ilegalmente, seus cultos. Sim. Mas esse Constantino, ele tinha alguma ligação ao cristianismo, sei lá, essas pessoas conseguiram através de revoltas ou, sei lá, eles simpatizavam com essa ideologia? Ele se simpatizava, que, portanto, ele até virou um cristão. No ano de 380, com o Edito de Tessalônico, o cristianismo foi. No ano de 380, com o Edito de Tessalônico, o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma. Muito legal essa coisa do cristianismo que deu origem a Roma, até porque hoje o cristianismo é uma das religiões que mais existe, que é espalhada por todo mundo, né? Sim.
Muito obrigada pela sua contribuição e eu queria agradecer a todos vocês aqui por ter se disponibilizado para estar aqui e ter aceitado o meu convite para falar um pouco sobre Roma. E eu acho que com esse debate podemos aprender muito sobre a questão social, questão social e econômica que envolvia naquela Contexto época. histórico da época. Sim, que mudou muito desde a Roma, desde aquela época até os dias atuais. E com isso encerramos o programa Historiando. Muito obrigada pela atenção de vocês.